Essa fábrica trabalha 24 horas por dia para produzir cerca de 170 mil barras de batom diariamente. Para criar este batom vermelho brilhante, são necessários mais de 30 ingredientes, meses de testes e quase uma década de pesquisa. Mas como se faz um batom? Ao longo da história, as mulheres têm realçado seus lábios com cor. Há mais de 2000 anos, Cleópatra foi pioneira nesse hábito, usando formigas e besouros triturados para avermelhar os lábios. Hoje, um tubo de batom faz o trabalho muito bem, sem a necessidade de insetos esmagados. Embora o batom tenha sido utilizado por séculos, sua popularização moderna é atribuída à marca francesa Guerlain, que criou o primeiro batom comercial em um tubo em 1884. Essa inovação facilitou sua aplicação e tornou o batom mais acessível. O batom moderno vem em um tubo que também serve como aplicador. Basta girar o batom e aplicar a cor para que lábios sem brilho fiquem deslumbrantes. A jornada de um batom começa em diversos cantos do mundo, onde as matérias-primas são coletadas ou cultivadas. Cera de abelha nas colmeias, óleos vegetais em plantações extensas, minerais em jazidas escondidas. Cada ingrediente possui sua própria história. O processo começa no laboratório, onde a pesquisa é realizada e os protótipos de batom são desenvolvidos. Na fábrica da L'Oréal, foram desenvolvidos milhares de tons de batom em um laboratório de tecnologia avançada. Químicos utilizam a mais alta tecnologia para combinar os pigmentos em pó com os demais ingredientes, criando o batom perfeito. Os ingredientes do batom incluem ceras, pigmentos e hidratantes, com quantidades que variam conforme a linha dos batons. Tipos: mais cremosa, mais rígida, cintilante ou mate. Um trabalhador pesa tudo de acordo com uma fórmula específica, que geralmente é um segredo da empresa. Os ingredientes são colocados em um misturador. Adiciona-se óleo de rosa mosqueta e um gel vegetal conhecido como lanolina, que atua como um amaciante de pele e permite que o batom seja aplicado suavemente. Os pigmentos secos, que vêm em sacos, são misturados com óleo de sésamo, óleo de rosa mosqueta e 2 óleos sintéticos. A mistura é iniciada e as partículas de pérola, o perfume e a cera são adicionados. Diferentes ceras, como carnaúba, candelila e cera de abelha, dão corpo à mistura e proporcionam firmeza e um certo brilho ao batom. Para dar brilho aos lábios e criar um sorriso radiante, são utilizadas partículas conhecidas como partículas de pérola. Estas são camadas brilhantes de mica, dióxido de titânio e óxido de ferro, capazes de refletir a luz de diferentes formas, dependendo do ângulo de observação dos lábios. Neste laboratório, há uma extensa gama de partículas de pérola que os especialistas podem selecionar para dar um brilho único e original aos lábios. Após a homogeneização dos ingredientes, a mistura de pigmentos é retirada do misturador e transferida para recipientes plásticos. Nos recipientes, o líquido é colocado para descansar por algumas horas em um armário até solidificar formando blocos. Após descansar e solidificar, a massa é cortada em pedaços para iniciar a produção das balas. Os blocos de pigmento são cortados e colocados no fusor, onde são aquecidos e mexidos até chegarem a uma consistência homogênea. Esse processo leva algumas horas, mas o tempo exato, assim como a temperatura, variam de acordo com o produto. Concluído o processo de derretimento, os pigmentos são colocados em rolos metálicos e frio. Esses rolos trituram e dispersam os pigmentos, transformando a mistura em uma pasta fina. Esse processo garante que os pigmentos sejam moídos uniformemente e distribuídos de forma homogênea. Após a moagem, a massa pigmentada é colocada no fusor novamente, combinada com ceras e outros componentes para formar a base final do batom.
Enquanto a mistura segue no fusor, um operário retira uma pequena quantidade para realizar o teste de qualidade. O objetivo é verificar antes de continuar a produção se o produto apresenta alguma alteração de odor, aspecto ou textura. Para realizar o teste, a mistura é colocada em moldes, onde assume o formato de bala. Bala é a parte colorida do batom. Os moldes são colocados em uma área de resfriamento para que a mistura se solidifique e adquira a forma do batom. Após o resfriamento e solidificação, os batons são cuidadosamente removidos dos moldes, verificando-se que tenham a forma e consistência desejada. Em seguida, o produto passa por um teste de pressão para verificar se está mole demais, correndo o risco de quebrar durante o uso, ou se está tão rígido que não pode ser aplicado nos lábios. A avaliação é feita em um computador, que mede a pressão necessária para quebrar o batom através de uma máquina conectada a ele. Se os resultados estiverem de acordo com as recomendações da equipe de desenvolvimento do produto, a mistura é aprovada. Com a base pronta, um lote de pigmento é preparado usando diferentes corantes de óxido de ferro. O pigmento é então adicionado à mistura base. A temperatura no fusor é reduzida para evitar queimar os ingredientes. A mistura do batom é transferida para uma máquina de enchimento, que também possui um mexedor para manter a mistura cremosa, atingindo a consistência certa para ser moldada em batom. Um molde é colocado sob a máquina de enchimento, que bombeia o líquido de batom nas cavidades do molde. Os moldes são preenchidos até esgotar o suprimento na máquina. Em seguida, os moldes são colocados em um transportador que os leva por um túnel de resfriamento. A viagem fria solidifica o líquido de batom. Uma vez que os batons estejam solidificados, o processo de desmoldagem começa. Os moldes são posicionados em uma máquina de desmoldagem que utiliza pressão controlada de ar comprimido para empurrar os batons delicadamente para fora dos moldes. Agora, os batons estão prontos para seus recipientes tubulares giratórios. Esse sistema de tubo giratório foi inventado em 1923 e, por mais de 100 anos, mostrou-se altamente eficiente. Um sistema automático pega 6 estojos por vez e os posiciona precisamente sobre o molde contendo as balas de batom. Um empurrador pneumático aplica pressão no fundo dos estojos para ajudar na transferência das balas, garantindo que o processo ocorra sem nenhum borrão. Os batons são colocados em uma esteira e passam por uma máquina que gira os estojos para baixar a bala dos batons. O processo é então continuado, e as tampas plásticas são adicionadas. Um testador coleta amostras de batom de cada lote para determinar o ponto de fusão, garantindo que os batons sejam estáveis o suficiente para não derreterem em uma bolsa em um dia quente. Ele espalha raspas de batom em um disco de vidro e examina sua consistência. A amostra é colocada em um elemento de aquecimento, e uma lupa é usada para visualizar de perto o derretimento das raspas do batom. Verificando o termômetro, ele confirma que o ponto de fusão está dentro do intervalo aceitável. Outro trabalhador compara a cor do batom recém-fabricado com o padrão. Após finalizados os testes e inspeção, os batons seguem para o setor de embalagem. Os batons são embalados hermeticamente. Uma embalagem plástica envolve os batons, e, em seguida, um jato de ar quente faz com que o plástico se contraia, protegendo melhor os produtos. Após isso, uma máquina aplica etiquetas nas embalagens uma a uma. Caixas personalizadas são cuidadosamente montadas e os batons são acomodados com carinho. Agora, os batons estão prontos para embarcar em uma jornada que os levará às mãos de pessoas que desejam realçar sua beleza. E chegamos ao final de mais um conteúdo. Se gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe também o seu comentário abaixo.
Queremos saber a sua opinião. Até a próxima!